noite, irmãos. Eu sou Yasmin. Boa noite, irmã. Sara Laura. A gente é da Igreja Metodista do Planalto Verde. Hoje eu vou ler um versículo da Bíblia para vocês, a homenagem ao Dia dos Pais. Salmos 103, 13. Como o pai tem compaixão de seus filhos, assim como o Senhor tem compaixão de quem tem. Papai do céu, peço perdão por todos os nossos pecados e peço que o Senhor venha ficar com a gente num culto online. Em nome de Jesus, amém! Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Para todos Pais! os pais! Para todos os pais! Glória a Deus. O Senhor nos ama. Somos únicos e especiais para Ele. Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Sinta esse amor nessa noite. Um amor que nos constrange. Um amor que nos leva além. É o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Creia nesse amor e entregue a sua vida a Ele, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Meu filho.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.
Feliz Dia dos Pais! Te amo, papai! Te amamos, papai do céu! Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quem trabalha todo dia, meu pai, sustenta a família. Meu pai, quem protege dá amor. Papai, e me ensina nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quero hoje te dizer, tenho orgulho de você. Ao seu lado quero estar, que Deus venha te guardar. Amém. Quero ser parecido com você. Parecido com você. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Tá bom, mas já. Pai, eu te amo. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 Te levo sempre aqui no meu coração. Quem trabalha todo dia, meu pai. sustenta a família. Meu pai, me protege da amor. Meu pai, e me ensina nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Papai, Papai, eu te amo. e você, Clara? Guilho. Fala, Clara. Papai, eu te amo. Não, eu vou dizer. Pai, eu te amo. E eu tenho muito orgulho de você. E eu tenho mais orgulho de você. Amém? Aí você... Tchau. Boa noite, Dani. Boa noite, Pia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Hoje eu convido vocês a abrir a Bíblia em Provérbios 14:26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os filhos. Amém. Amém. O pintor tem que sempre obedecer a palavra de Deus. Isso, Dani. Quando a gente teme a palavra de Deus, a gente ajuda nas obras de Deus, ajuda os que precisam e obedecemos os mandamentos. Nos tornamos um lugar mais seguro, onde todos querem ficar mais perto da gente.
como uma família. Você tá sabendo essa campanha Liga Pra Mim? Você não sabe o que é? Não. Então eu vou te explicar. Então explique. Dani, sabe nesses tempos difíceis que a gente está vivendo hoje, de pandemia? Sei. Então, como a gente não pode ficar perto das pessoas que a gente gosta, essa campanha é para você pegar o telefone e ligar para o irmão da igreja, que você tá com muita saudade, que ele também deve estar precisando falar com alguém. Então, liga para mim. Então juntos Somos mais fortes! Você é assim, não liga pra mim, eu vou chorar. Liga pra mim. Domingo dos Pais. Nesse culto online eu quero trazer uma mensagem para você, pai, mas não só para você, pai, para você que está nos acompanhando, sobre o Pai de todos os pais, o nosso Pai celestial. Mas antes de mais nada, quero agradecer a participação das crianças, dos pais, da minha esposa, de todas as pessoas que se envolveram para preparar esse culto online em homenagem a cada pai. Pai, você é muito especial. Então quero convidar você a agora estar com a gente aqui nessa mensagem. Esse é o intuito do Mensagem Diária, trazer uma mensagem para o coração das pessoas. E eu quero trazer uma mensagem para o seu coração sobre o nosso Pai celestial, mas que também vai falar um pouquinho de nós pais. Então quero convidar você a ler comigo o texto que está em Mateus 6:9. Todo mundo conhece e diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse domingo que nós celebramos o Dia dos Pais, nós pedimos nessa hora, acima de tudo, a revelação do teu amor perfeito do Senhor. Ó Deus, nosso Pai celestial, venha ser derramado sobre cada vida que está assistindo, que está conosco nesse culto online ou assistindo essa mensagem depois. Que essa mensagem do Dia dos Pais entre no nosso coração e que possa dar fruto de 30, 60 e 100 por um, para a glória do teu nome, e que todo mal caia, em nome de Jesus. Bem, falando sobre pai, muitas pessoas vão ter um modelo bom e um modelo ruim de pai terreno. Talvez isso possa contribuir ou atrapalhar na questão de chamar Deus de pai. Mas eu, por exemplo, posso falar bem de pai, porque eu tive um pai presente, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que me deu atenção, um pai que sempre foi o meu herói, o meu exemplo, que quando eu crescesse eu queria ser como ele, queria trabalhar no que ele trabalhava, queria fazer o que ele fazia. Eu tive um pai e tenho um pai maravilhoso aqui na terra, um presente de Deus. Tanto é que o amor do meu pai para com a minha mãe me fez ter um sonho. Meu primeiro sonho na minha vida era de ter uma família, era de ter uma esposa e filhos. E Deus me agraciou com uma maravilhosa esposa, que é uma joia preciosa e rara, e me agraciou ainda com uma surpresa muito maior, que eu que imaginava ter meninos, duas meninas maravilhosas que me amam, e que as três, quando eu fecho os olhos, eu penso sempre nelas e quero estar sempre com elas. Assim, o Deus, o Pai, me deu esse maior presente da minha vida, depois da salvação, depois do Espírito Santo,
que foi eu ter a minha própria família, porque a Bíblia diz que o homem deve deixar a casa de pai e mãe para formar sua própria família. E assim, eu que era solteiro, e que para mim era um sonho muito distante ter uma família, Deus me abençoou com uma maravilhosa esposa que me ama e com 2 lindas filhas. E os avós torcem, calma, 2 tá bom, né? Então, mas falando de pai terreno, o pai tem essa figura, principalmente de provedor da casa. Mas o pai, além de provedor, ele tem que ser aquele pai presente, dedicado, carinhoso, exemplar, disciplinador. E como dizem os estudiosos que estudam antropologia, psicologia, que estudam sobre o ser humano e as suas relações, e quando estudando sobre o ser humano, dizem que o pai é a figura mais importante de uma família. Que o pai é o responsável pela formação da personalidade e da identidade da criança desde a sua infância até a vida adulta. Aquele que sofre principalmente uma rejeição paterna traz mágoas e marcas profundas, traz dores físicas e emocionais para uma criança, para um adolescente, que vai ser continuamente revivida durante os anos que a pessoa cresça. Seja já adulta, vai se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa hostil, com tendência à agressividade e a repetir os males que o seu pai, o seu pai, agora falando sobre pai, fez. Por isso que para nós pais é um desafio. Nós não sermos pais solteiros, separados ou divorciados das nossas esposas, porque aquele que se separa da sua mulher, se divorcia ou ainda não tendo casado, tem um filho, vai ser um pai principalmente ausente. Vai cortar a relação saudável que existe com a mãe e com a família, com os filhos. Vai se afastar deles e, no fim, quem perde sempre é a criança, que de uma hora para outra vai ficar sem uma representação masculina, ou muito do que acontece nos nossos dias vai se trocando a figura paterna, e aí os filhos vão observando que o pai e a mãe vão trocando de companheiros, né, de cônjuges, e aí o que vai acontecendo? A criança vai ver que o casamento é uma furada e elas dificilmente vão conseguir confiar nas pessoas, porque elas vão se apegar com as pessoas e vão perder. Porque essas pessoas que vão quebrando os vínculos, porque quebraram o vínculo com o pai ou com a mãe, né, vão acabando perdendo a confiança nas pessoas. Então o pai, depois que ele deixa de estar presente na vida do filho, ele vai, infelizmente, se relacionar menos com seu filho. E aí, então, não vai ter um relacionamento saudável com os filhos e vai perder o contato com os filhos. Nessa pandemia, eu encontrei um rapaz que veio fazer um socorro para o carro do seguro. Ele falou que durante toda a pandemia não tinha visto os seus filhos, porque ele era divorciado. E como ele trabalha, como seus filhos são do grupo de risco, ele não parou de trabalhar, ele não tinha visto pessoalmente seus filhos nesses 4 meses de paralisação. Então, assim, os filhos, e ele dizendo que amava muito os filhos e que tinha um contato muito forte, que perdeu. Portanto, se a figura de um pai terreno é tão importante, quanto mais também, e muito mais, a figura de um pai celestial. Portanto, eu quero falar com você sobre isso que Jesus veio revelar para nós. Algo que, principalmente dentro do judaísmo, não existia. Podia ter uma outra menção disso no Antigo Testamento,
mas não tinha essa visão clara de enxergar Deus como Pai. Pelo contrário, os judeus tinham tanto medo de Deus, um respeito tão forte que eles têm, que eles não pronunciam nem o nome de Deus, né? Eles têm uma extrema reverência. E quando a nossa Bíblia aparece no Antigo Testamento a palavra Senhor com letras em maiúsculo, em caixa alta, eles não mencionam o nome de Deus. Ou eles ficam em silêncio, ou eles pronunciam Adonai, devido ao respeito que eles têm por Deus. Mas imagine só, muito mais forte isso há 2000 anos atrás. E Jesus chega apresentando Deus como Pai. E a palavra Pai ali, que no Novo Testamento é escrito em grego, não é a palavra pater, mas é a palavra Abba, que vem do aramaico, que é a palavra pai de uma criança falando, chamando papai. E eu me lembro como pai das minhas 2 filhas. E gostem ou não a mãe e a família da mãe, mas as minhas 2 filhas, pelo que eu me lembro, a primeira palavra delas foi papai, papá, 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 papá. E principalmente quando elas eram pequenininhas, menores, né? Eu tenho uma de 2 e uma de 5, mas ainda quando era ainda mais bebezinha ainda, né? Principalmente a Clara. Ela tinha problema de refluxo, então dormia do lado da nossa cama. Então qualquer barulhinho que ela fazia, no momento que ela falava papá, eu já estava correndo e já estava ali com ela. Se eu que sou mal faço isso, quanto mais o nosso Pai Celestial não quer estar conosco. Então por isso que eu quero falar essa mensagem para você. Então primeiramente eu gostaria de falar nessa mensagem sobre o nosso Pai Celestial, sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Ele revelou Deus como Pai. Ele quebrou paradigmas, porque enquanto os judeus nem pronunciavam o nome de Deus, ele fala assim, sabe esse Deus que vocês nem pronunciam o nome? Bem, eu chamo ele de Pai. Eu chamo ele de Abba. A palavra ali no aramaico é Abba. É a palavra para papá. Papá, papai. Que nós temos numa criança. Foi assim que Jesus nos revelou Deus, que hoje nós chamamos de Pai. E a gente vai ver na vida de Jesus, desde a sua mais terra infância, que logo quando pequeno, lá em Lucas 2, 49, quando os pais perdem ele, né, José e Maria, ali em Jerusalém, eles voltam preocupados, e aí Jesus fala assim, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu estava na casa do meu pai? Outra tradução possível, não sabia que me convinha tratar dos negócios do meu pai? Então, desde pequeno, Jesus tinha uma consciência plena de que Deus era o seu pai. Ele não falou, estou na casa de Adonai, estou na casa do Shem, que é o nome, né, que eles pronunciam ou Adonai ou Shem, ou ficam sem pronunciar o nome quando eles leem a Bíblia em hebraico. Não, ele falou pai. Vocês não sabem que eu estava na casa do Abba? E a Bíblia diz que eles não entenderam, o pai e a mãe de Jesus não entenderam o que ele disse, né? Mas guardaram no coração o que Jesus disse, mas não entenderam, porque ele não dava para entender essa concepção de Deus como Pai. Mas desde o princípio Jesus estava preocupado em fazer em buscar aquilo que estava relacionado com seu Pai. Nós vemos depois, essa foi a primeira frase de Jesus na Bíblia. A segunda frase de Jesus na Bíblia, em Mateus 3,15, já Jesus no começo do seu ministério, ou quase começando o seu ministério, antes de ser batizado por João Batista, ele chega para João Batista e pede para ser batizado. E ele fala, não, eu que tenho que ser batizado por ti. E aí Jesus fala assim, em Mateus 3,15, deixe que seja assim, porque eu tenho que cumprir toda a justiça. Nós precisamos cumprir toda a justiça. Então a gente começa a ver que a preocupação de Jesus era agradar o Pai.
era fazer a vontade do Pai, porque ele tinha um relacionamento pleno com o Pai. Então ele revela para nós. E por isso que ele fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A justiça é fazer a vontade de Deus, é cumprir a lei de Deus. Cumprir a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque no reino, a palavra do rei é lei, e estando Jesus aqui na terra, o reino dos céus está acima dele, porque o reino dos céus é acima do reino terreno. Logo, Jesus queria fazer a vontade do Pai. Por isso que nós vamos ver vários textos de Jesus falando sobre isso. Tudo que Jesus queria fazer é fazer a vontade do Pai. Em João 4,34 ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 5,30 eu nada posso fazer por mim mesmo, na forma, porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 5,36 diz: essas obras que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou, porque as obras que eu realizo são as que o Pai me confiou para que eu realizasse. Em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Em João 17,4, eu glorifiquei a ti, ó Pai, orando, tendo consumado a tua obra que me deste para fazer. E ali no jardim do Getsêmani, quando ele já não está tão sintonizado assim com a vontade do Pai, ele sabe qual que é a vontade do Pai, ele ora em Lucas 22,42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Bem, nós vemos que a centralidade da preocupação de Jesus no seu diálogo e nas suas palavras, principalmente no Evangelho de João, ele vai falar sempre do Pai. Do Pai, do Pai, do Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Quando ele fala meu Pai, não está dizendo que é só dele, mas ele está dizendo o relacionamento que ele tem com o Pai. E como que ele tinha esse relacionamento tão profundo? Ele tinha esse relacionamento tão profundo não só por ser filho de Deus, porque quando ele se tornou ser humano, ele abriu a mão da sua glória, então ele é um ser humano como eu e como você. A única diferença é que ele não tinha pecado, e por ele não ter pecado, ele tinha uma comunhão plena com Deus, porque o que nos faz separação de Deus é o nosso pecado, e aí então ele procurava sempre fazer a vontade do Pai. Ele buscava sempre trazer o reino, porque é o reino do seu Pai. Porque ele sabe que o soberano do reino é o Pai. Enquanto ele estava aqui na terra. Então, para isso, o que Jesus fazia? Nós vemos, por exemplo, quando ele estava no deserto, ele foi tentado por diabo, e o diabo falou assim, ó, transforma essas pedras em pães. E ele podia muito bem, né? A gente fica pensando, por que seria pecado Jesus transformar pedras em pães? Se ele podia. E o diabo desafiou ele, dizendo que ele teria que provar que ele é filho, transformando elas. E aí Jesus vai responder, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí nós vemos que Jesus ele conhecia plenamente a palavra de Deus. Ele conhecia plenamente o Antigo Testamento, naquele tempo não tinha fácil acesso aos versículos, aos textos bíblicos, não dava para ficar carregando pergaminho, era caro, então ele tinha que ter decorado tudo isso, aprendido tudo isso. Então ele sabia, ele conhecia a palavra, e não só isso, nós vemos em Mateus 14, 23, em Marcos 1,35, em Marcos 6,46, em Lucas 6,12, em Lucas 5,16, que Jesus sempre saía para orar sozinho. E aí então, porque ele colocou na prioridade a oração e a palavra de Deus, ele podia realizar a vontade do Pai. Porque ele conhecia a vontade do Pai expressa na sua palavra e a vontade do Pai também em resposta de oração, na intimidade que ele tinha. Então Jesus dizia assim, olha, em Mateus 5,19, na verdade digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vira o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então o Pai mostrava, se revelava para Jesus
Por quê? Simplesmente porque era filho de Deus? Não, porque ele cultivava o momento de oração e observava a palavra de Deus não só decorando, mas praticando em todo o tempo. Não fazia barganha, não dizia assim, agora eu vou cumprir, agora eu não vou cumprir. Não. Quando ele não estava sintonizado, ele foi orar no jardim do Getsemane, e a Bíblia diz ali em Lucas que ele transpirava gotas de sangue, que ele agonizava até que a vontade de Deus entrasse de acordo com o seu coração, com o seu corpo, com a sua humanidade. Então, muitas vezes, depois de Jesus fazer muitos milagres, muitas multidões virem, Jesus se retirava sozinho para orar. As multidões queriam fazer Jesus rei, mas Jesus se retirava para orar, para falar com o Pai, porque ele sabia que tudo o que ele fazia, ele dependia do Pai, dependia do seu Abba, porque ele fazia tudo o que o seu Pai lhe mostrava. E quantas das vezes a gente não faz uma coisa da nossa própria cabeça e não tem tempo para buscar o Pai? Por isso que Jesus teve sucesso. Então, o Pai, Jesus tinha um relacionamento com o Pai, de que o Pai mostrava as coisas para ele. Em João 8:28, Jesus vai dizer, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que faço, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, o Pai mostrava para ele e o Pai ensinava a ele. As palavras que Deus dizia para ele, não apenas dizia, mas ensinava. Então Jesus não fazia nada por si mesmo. As obras que ele fazia não eram dele, mas eram do meu Pai, do Pai dele. Ele dizia assim, se você não crê em mim, então crê por causa das obras. Por quais obras do meu Pai vocês querem me matar? Quem me acusa de pecado? Então Jesus, ele mostrava, o Pai mostrava para Jesus o que ele fazia, o Pai ensinava para Jesus, o Pai, quando ele mostrava e ensinava, ele realizava a sua obra para que Jesus realizasse a obra de Deus também, e o Pai também, em João 12:49, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. E as palavras de Jesus não eram dele, mas eram do Pai. Como que ele conseguia fazer isso? Porque ele tinha um relacionamento pleno com o Pai, em santidade, em oração, em jejum, como ele jejuou os 40 dias no deserto, conhecendo a palavra. E aí o Pai falava com ele. Olha o relacionamento. Olha o resultado do relacionamento de Jesus com o Pai. Agora eu quero falar do relacionamento do Pai com Jesus. Jesus vai ser batizado. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele não tinha feito nada de especial. Carpinteiro, filho de carpinteiro, carpinteiro é. Então, o que ele tinha feito? No máximo, uma mesa, uma cadeira. Carpintaria naquele tempo também era ser pedreiro. O que o Pai fez? Em Atos 2:27, vai dizer, olha, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Continuando no 31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Porque Jesus cumpriu 100% a vontade do Pai. Ele não só foi exaltado pelo Pai, não só no momento do batismo, mas também quando ele subiu no monte da transfiguração. E o Pai também falou para Pedro, Tiago e João, disse, esse é meu filho amado, ele ouviu, mas também quando Jesus em João 12 vai dizer certas palavras e também o Pai vai dizer mais algumas palavras sobre ele. Assim, quando ele orou para Lázaro, e ele disse para todo mundo ouvir, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam, Lázaro, venha para fora. Para que eles creem que o Senhor me ouve, Lázaro, venha para fora. Então, assim, não só no seu ministério, mas depois que Jesus morreu e cumpriu a vontade do Pai, o Pai não abandonou ele, mas ressuscitou ele no terceiro dia. E não só ressuscitou,
Mas exaltou Jesus à direita de Deus e disse: se assenta à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por que tudo isso aconteceu? Porque Jesus, como homem, cumpriu 100% a vontade do Pai. Porque Jesus, como homem, para cumprir 100% a vontade do Pai, ele priorizou o relacionamento com o Pai. Se o relacionamento meu com as minhas filhas vai gerar identidade, vai gerar caráter, vai gerar responsabilidade, vai gerar tudo de bom na vida das minhas filhas, quanto mais o nosso relacionamento com o Pai. Então, se Jesus fez isso, por causa que hoje nós temos um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, através do corpo de Jesus, o véu se rasgou e nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Nós temos Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos Jesus que é o nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado diante do Pai. Ele vive para interceder por nós. Quem nos condenará se é Cristo Jesus que morreu por nós e também vive para interceder por nós. Se Jesus preparou esse caminho e quebrou o muro da inimizade e enviou sobre nós o prometido Espírito Santo para estar conosco, para nos dar o novo nascimento, para sermos batizados, sermos cheios do Espírito, falarmos em outras línguas, trazermos a plenitude do reino, expulsarmos demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Acima de tudo, Jesus fez tudo isso para restaurar a nossa intimidade com o Abba, com o Pai. Por isso que ele vai nos ensinar, principalmente nós vamos ver ele falando sobre isso no Sermão do Monte, no capítulo 6, que ele vai falar no capítulo 6 sobre como que é uma verdadeira vida de devoção a Deus. Não é algo religioso, não é um ritual, não é um sacrifício, não é uma religião, mas ele vai apresentar tudo isso como um relacionamento pessoal, não com Deus, não chamando Deus de Deus, mas chamando Deus de Pai, de Abba. E é isso que nós precisamos restaurar. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse assim: meu irmão, minha irmã, abre o seu ouvido e ouça, Espírito Santo, toca nessa vida para que ele ouça. Ele não disse Pai meu, Pai de Jesus, que está no céu. Ele disse assim: Pai nosso. O Pai que era só dele, porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Mas se você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz, lá em João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, porque nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, pela fé, confessando com a boca e crendo no coração, confessando com a boca que Jesus é Senhor e crendo no nosso coração que ele ressuscitou dentre os mortos, se colocando debaixo do senhorio divino, morrendo para o mundo, morrendo para a carne, morrendo para a nossa vontade, e agora vivendo para Deus, vivendo para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, se você diz que você busca, se eu digo que eu busco, o nosso relacionamento com o Pai tem que ser a primazia de tudo, porque ele é o rei do reino dos céus, porque ele é a fonte. A Abba também significa fonte. Então, por isso que Jesus, quando ele vai ensinar sobre a oração, ele diz Pai Nosso, mas antes ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 6, tu, porém, quando orares, fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele vai mostrar ali não o ritual. Ele fala assim, ó, não use de vãs repetições como os gentios, que acham que por muito falar serão ouvidos. Não, não. Você fecha a porta do seu quarto e você vai orar não para Deus, mas para o Pai. O seu Pai, o nosso Pai. Você vai orar, ele diz, ó, teu Pai. Ele não diz meu Pai. Ele vai falar Pai Nosso, mas nesse momento está dizendo, ó, você vai orar para o teu Pai. O teu Pai que está no céu. E o que vai acontecer? O teu Pai que está em secreto. O Pai está em secreto. Leia bem o texto. Por isso que a gente tem que ler e meditar. Está escrito aqui em secreto. A palavra no grego é criptos, que significa secreto, oculto, escondido, secretamente no interior. Então o Pai está em secreto. Você precisa achá-lo. Jesus já preparou o caminho escancarado para você ter acesso à sala do trono. Jesus preparou o livre acesso para a sala do trono, que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E se tivesse em pecado ele morria, e tinha que ser puxado para fora, e para isso tinha que ser da linhagem de Arão, que depois mudou, né, no Novo Testamento, mas
inicialmente tinha que ser da linhagem de Arão, tinha que ser de certa família, tinha que ter certas qualidades, não podia ter defeito algum, tinha que ser homem. Então hoje, nós temos livre acesso, mas ele está no secreto. Então quando você orar, você vai, a palavra para a quarta aqui no Novo Testamento era um lugar na casa que tinha, que era uma despensa, que era um lugar na casa que tinha um pouco de mais privacidade, né? As casas não eram como as nossas, enfim. E aí você entrava naquele lugar e você buscava o teu, e você vai buscar o teu, e eu busco o meu, o nosso Pai que está em secreto. E o teu Pai, que te vem no secreto, vai te recompensar. Porque Deus só vai recompensar aqueles que o buscam. E como que eu busco? Pela fé. Como que é o jeito de eu agradar a Deus? Pela fé. Preciso colocar minha fé em ação. Você não pode ser um cristão passivo. Um cristão que só assiste. Ainda mais agora que a gente só fica na internet e só fica assistindo vídeos, filmes, séries e tudo mais. A gente virou a geração que assiste. E aí a gente deixa a vida passar e a gente vira passivo na nossa vida. Então você precisa ser ativo na sua relação com Deus. Assim que Jesus fala. Assim, ele fala também do jejum. Quando você jejuar com o fim de não parecer aos homens que Jesus, e sim ao teu Pai, e em secreto o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando falar da esmola também, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Todo relacionamento com o Pai, de oração, jejum e esmolas em secreto. Não é para aparecer. E aí o teu Pai vai te recompensar. Sabe qual que é a vontade do Pai para você? Jesus falou em João 6, 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se um pai é tão importante, meu pai é tão importante para mim, eu o amo, meu pai terreno, muito mais o Pai Celestial, que me deu uma identidade de filho de Deus, que me deu um propósito e me deu algo que meu pai físico não poderia dar, que é a vida eterna. Mas por causa do amor do meu pai e da minha mãe, e do amor que tinha pela minha família, quando eles conheceram a Deus antes do que eu decidi entrar nesse caminho por causa deles. Porque eu sabia, se meu pai e minha mãe estão buscando a Deus dessa forma agora, por que eu não vou buscar agora? Então a chave para você e para mim é ter um relacionamento secreto com o Pai. Como que está o seu relacionamento com o seu Pai Celestial? Depois que você descobre esse relacionamento secreto em oração, e conhecer, e decorar, e amar, e se deleitar, e ter prazer na palavra de Deus, aí o desafio para nós vai ser fazer a vontade do Pai. E por isso que nós vamos ter que continuar orando como Jesus precisou orar para realizar a vontade do Pai. Porque Jesus vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque no reino, quem não cumpre a vontade do rei está fora. É expulso, é rebelião. Uma coisinha só está fora. Por isso que os adúlteros não vão entrar. Aqueles que cometem todo e qualquer tipo de impureza sexual, sexo fora do casamento, antes do casamento, extra-casamento, casamento que não é entre homem e mulher, e todas as outras banalidades que existem em relação ao sexo, feitiçaria, idolatria, mentira, covardia, timidez. Timidez no sentido de ter medo, de não fazer e de não buscar. Se você tem medo, então vença isso, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, meu irmão, a chave está em Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado de orar, seus discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como
João ensinou os seus discípulos e lhes disse: quando vocês orarem, digam, olha como é mais simples o Pai Nosso de Lucas. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você vai orar para conhecer o Pai, para conhecer a vontade dele, que é baseado na palavra, e por isso você vai ter que também conhecer a palavra. Para quê? Para você fazer a vontade dele, para que venha o teu reino, e para que você faça parte do reino. Essa é a vontade do Pai Celestial para você. Ele enviou o seu Filho Jesus nessa terra para morrer, para viver uma vida reta e para enviar o seu Espírito. E depois de ter feito tudo isso, para fazer essa mensagem agora para você que está me escutando. Ele te ama, Ele te fez, Ele te formou. E o que está faltando na minha e na sua vida é mais relacionamento com o Pai. É um relacionamento, não é uma religião. É um relacionamento pessoal. Deus não tem, não se esqueça, não tem netos, não tem sobrinhos, não tem primos. Não. Deus tem filhos. Você é filho e você precisa se relacionar com seu Pai. Quero orar com você, Pai, agora. Vem revelar o tamanho do teu amor. Enviando Jesus para morrer por nós na cruz. Mas também hoje enviando o seu Espírito para morar em nós e para nós sermos a tua morada. Portanto, nós temos que cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo, e santificarmos. Cuidarmos com zelo, com amor, cuidado, porque o Senhor escolheu habitar nessa terra através dos seus filhos. O Senhor escolheu trazer o teu reino através dos teus filhos. Por isso, nessa hora, Pai, eu oro por essa pessoa que tem uma raiva do seu pai terreno, que não perdoa até hoje. E oro junto com ela para que, em nome de Jesus, ela libere o perdão. Porque o Senhor Jesus disse, depois da oração do Pai Nosso, se vocês não perdoarem as ofensas dos homens na terra, tampouco o Pai Celestial perdoará vocês nos céus. Que essa pessoa agora, pela fé, possa liberar o perdão para o seu Pai. Essa pessoa, Deus, que tem uma mágoa muito grande e às vezes nem consegue te chamar de Pai. Tamanha foi a maldade que o Pai fez, eu oro, abençoando essa vida. E oro, Senhor, para que no nome de Jesus cada um seja livre para entrar no Santo dos Santos, para te conhecer lá no secreto. E para que no secreto o Senhor vai recompensá-la. Ela não vai precisar dizer para ninguém porque é segredo de pai com filho. Assim o Senhor possa abençoar essa vida. Para que tenha um relacionamento como Jesus Cristo teve. Baseado no amor, baseado na obediência, baseado em fazer a tua vontade e trazer o teu reino. No nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado por você ter ficado com a gente nesse culto dos pais, nessa mensagem sobre o nosso Pai Celestial. Ele é maravilhoso. Quero convidar você a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia, veja um pouco mais sobre o relacionamento de Jesus com o Pai, como que ele fala do reino, como que ele fala do Pai. Se aperfeiçoe nisso. É a base do cristianismo. A base de ser cristão, a base de ser filho de Deus é conhecer o Pai, é trazer o reino. Então busque isso. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos passar em seguida para o próximo momento do nosso culto online. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento do nosso culto da bênção apostólica. Quero convidar você a ficar de pé, quero agradecer você que permaneceu até o fim nesse culto dos pais. Quero dizer para você, pai, que você é muito importante na educação, na criação do seu filho, ainda mais em caminhar no caminho do Senhor. A responsabilidade maior é sua, pai, é minha. Eu faço isso. Faça você também. O seu filho não vai fazer apenas o que você fala, mas ele vai fazer principalmente aquilo que você faz. E essa herança você vai passar para ele. Tanto herança psicológica, quanto também herança espiritual. Portanto, pai, quero te desafiar a orar com seus filhos todos os dias antes de dormir, a contar uma história bíblica
e a estar presente na educação dele. Que você possa marcar a vida do teu filho, que você possa ser o herói da vida do seu filho. Se você já é, se você já faz, continue fazendo, continue perseverando. Que Deus te abençoe muito, Pai. E agora nós vamos orar para o nosso Pai Celestial nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada um diga amém. Muito obrigado. Durante a semana, de segunda a sexta, às 8 da manhã, nós temos no Instagram e no Facebook, @mensagem diária, devocional, uma live. E de segunda a sábado, todos os dias, às 8 horas, nós temos aqui no YouTube uma mensagem diretamente para o seu coração. De domingo, de manhã às 9h30, nós temos o culto do lugar de oração e aqui à noite nós temos o nosso culto online. Deus te abençoe. Até a semana que vem, no nome de Jesus.